TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos. Gostaria de, uma vez havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declarar aberta essa audiência pública que ocorre no âmbito da Comissão de Turismo desta casa, a qual eu tenho a honra de presidir, e que vai discutir o tema da importância do turismo sob o ponto de vista da criação do Fundo Municipal de Turismo. Eu queria convidar as seguintes autoridades aqui para compor a mesa, dizendo de antemão, queria que todos considerassem nesse plenário uma extensão dessa mesa. Não é fácil fazer aqui a composição da mesa, já que são muitas as entidades aqui representadas, então gostaria que nós não tivéssemos aqui diferenciação, né, sobre o que é mesa e sobre o que é plenário, já que tem todos vocês e todas as entidades têm o mesmo peso para esta casa e para essa comissão de turismo. Apenas vou chamar alguns representantes de algumas entidades para poder preencher aqui o espaço e para que nós tenhamos um debate bem produtivo. Queria iniciar convidando a ilustre secretária municipal de turismo, Cristiane Alecrim. Convidar o representante da FEComércio, diretor regional do SENAC Rio Grande do Norte, senhor Fernando Virgílio de Macedo. Convidar o presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagem, aqui do Rio Grande do Norte, Abdon Gossum. Convidar o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN, José Odécio. E convidar o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Rio Grande do Norte, senhor Júnior Lima. Queria dizer que nós agradecer de antemão a presença de todos e dizer que nós estamos ainda aguardando a presença fundamental para o decorrer dessa audiência pública do Procurador-Geral do município, senhor Carlos Castim, que confirmou até ontem a sua presença, né, e nós, assim que ele chegar ou mandar representante, terá também assento nesta mesa, bem como os vereadores que fazem parte dessa Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal. Mas, senhores e senhoras, queria cumprimentar aqui, né, os componentes da mesa, também os que vieram ao plenário. O tema dessa audiência pública é o Fundo Municipal de Turismo. Eu já estou como vereador de Natal há 5 anos, Abdon. E desde que eu me elegi vereador, que eu tenho interesse pela área do turismo. Desde o primeiro ano faço parte dessa comissão e tenho procurado me inteirar e participar dos debates referentes a esse tema que eu considero de vital importância para a nossa cidade, e não é uma consideração sem fundamento, é porque, de fato, a nossa economia se baseia basicamente no turismo, sobretudo no momento de crise que nós vivemos, do setor produtor. E desde que eu comecei a transitar pelos ambientes, né, referentes ao turismo, relacionados ao turismo, que eu escuto falar
como tema de prioridade máxima do turismo da nossa cidade a instituição do Fundo Municipal de Turismo. Vejo todas as entidades há muito tempo batendo nessa tecla, porque o turismo ele não se faz sem investimentos. Embora o retorno que se tenha nessa área é incalculavelmente maior do que é investido. Daí a razão para se ter importância no investimento do turismo, porque o retorno para a economia global é significativamente maior do que se é investido. E nós, sobretudo nos dias de hoje, não podemos ficar dependendo apenas da boa vontade dos gestores para que tenhamos investimentos nessa área. A iniciativa privada, é bom que se diga, tem feito sua parte. Não tem medido esforços, né, para dar sua contribuição no sentido de incrementar essa atividade na cidade de Natal e no estado do Rio Grande do Norte, sobretudo cooperando na questão da divulgação das nossas belezas, sejam em feiras nacionais, internacionais, sejam em outras iniciativas que digam respeito a essa questão. Os governos, por seu turno, muitas vezes não têm priorizado o turismo. Têm priorizado o turismo no discurso, mas muitas vezes na prática ocorre diferente. É bom que se diga isso para que nós tenhamos sim um compromisso com a verdade. Aqui nós não queremos polemizar, mas queremos encontrar alternativas que busquem de fato o fortalecimento dessa atividade. Daí a razão para a proposição desse debate. Desde o primeiro dia que nós assumimos aqui a presidência da Comissão de Turismo, e aqui estão os assessores da comissão, eu inclusive gostaria de cumprimentá-los e agradecer a presença, representando também dos mais diversos vereadores, nós temos falado nesse tema, sobretudo porque recentemente nós tivemos notícia que a Prefeitura Municipal de Natal, através da Procuradoria do município, apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, para anular os efeitos da lei que existe, né? É a lei 6.028 de 2009, que institui o Fundo Municipal de Turismo. Fundo esse que, infelizmente, nunca foi instituído, nunca chegou a ser executado. Diante dessa notícia, nós tivemos a ideia de chamar esse debate. Antes, porém, tomei a iniciativa de conversar com a própria secretária municipal de turismo, que sendo ela a comandante dessa pasta a nível de Natal, é sem dúvida quem tem o maior interesse na implementação desse instrumento, e também tive a iniciativa de conversar previamente com o procurador-geral do município. Segundo o procurador, eu não vou me detalhar nessa argumentação, porque ainda aguardamos a presença dele, que é quem pode melhor explanar as razões dessa ação, mas existe problemas de ordem jurídica, legal, no teor da lei que foi aprovada em 2009, sobretudo a questão de uma vinculação a tributos municipais. Isso importaria, portanto, na impossibilidade de execução dessa lei. Mas se isso é um empecilho para a execução desta lei, não é empecilho para a criação de uma outra lei, para a busca de uma alternativa que não tenha qualquer vício legal, para uma alternativa que seja, acima de tudo, execuível. Porque eu
eu digo isso porque, com os meus 5 anos de experiência aqui nessa casa, eu vejo que muitas vezes nós aprovamos leis, mas elas não são executadas. E não adianta você ter uma lei como um troféu, porque isso para a sociedade não faz a menor diferença. Muito pelo contrário, fica como um peso, né, porque você tem um ordenamento ali que passou por toda a tramitação legislativa e, ao mesmo tempo, não alcançou os efeitos que se desejavam. Então, mais do que isso, o que nós precisamos é ter algo executado. E quero declarar aqui que esse é o principal objetivo desta Comissão de Turismo. E este é o principal objetivo deste presidente que está falando. Como vereador, todos sabem, eu tenho a possibilidade de apresentar projetos de lei. E mais do que a possibilidade, tenho o interesse de fazê-lo em relação ao Fundo Municipal de Turismo. O que nós precisamos é, de fato, encontrar a fórmula correta, que não tenha contestação e que seja, acima de tudo, execuível. Eu acho que essa é a palavra-chave, para que nós, juntos, cada um dando sua contribuição e estipulando os parâmetros que seriam definidos, podermos realmente, a várias mãos, formular um dispositivo que venha, de fato, prever e, em seguida, ser instituído o tão sonhado Fundo Municipal de Turismo. É esse o objetivo desta audiência pública. Mais do que debater o passado, é debater o presente e o futuro com essa perspectiva. Mas nós não podemos, eu digo isso de antemão e eu não vou cochilar, nós não podemos abrir mão dessa instituição do fundo. Essa audiência, esse é o plano, tem que ter início, meio e fim. E o fim dela deve ser com a instituição do Fundo Municipal de Turismo. Queria, portanto, com essas palavras iniciais, agradecer mais uma vez a participação e a presença de todos. Espero que sejam dadas sugestões nesse sentido. A audiência está sendo gravada, né? Esse material estará à disposição de todos vocês para, no momento posterior, um grupo de trabalho, que eu já faço aqui essa proposição, possa ser criado e possa dar desdobramentos para que nós tenhamos essa consequência, né, desse momento aqui que nós estamos a iniciar. Então, sem mais delongas, e agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu queria já passar aqui a palavra para a secretária municipal de turismo, Cristiane Alecrim, que, como a representante aqui do governo municipal, poderá realmente falar um pouco do planejamento que tem a gestão com esse tema de total importância para a nossa cadeia produtiva. Obrigado a todos. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Gostaria de agradecer a propositura, né, bastante pertinente. E meu bom dia para o senhor estende-se a todos os demais aqui presentes, tanto aqui na mesa quanto no plenário, que, na verdade, como o próprio presidente falou, não é um plenário, é uma extensão aqui da mesa. Desde 2015, que eu entrei na Prefeitura de Natal, a gente tem debatido essa questão do fundo. E a grande dificuldade é exatamente essa. A secretaria ela não tem recurso próprio e o fundo seria a maneira que a gente tem para que possa trabalhar com mais tranquilidade e fazer os investimentos necessários para que a secretaria desenvolva e que o turismo venha, de fato, a ser prioridade, né, saia do discurso e venha para a prática. Desde que eu assumi agora a pasta da secretaria em 2017, a gente tem trabalhado, eu digo que com muita boa vontade,
criatividade para fazer as coisas acontecerem e sensibilizando também a Secretaria de Finanças e Administração e Planejamento para que entenda a importância das ações que nós pleiteamos em torno do turismo, né? Assim, a gente tem feito coisas hoje que não gastam muito, não tem muito investimento, mas que são importantes. E, aos poucos, retomamos também a participação da Secretaria de Turismo nas feiras nacionais de promoção do destino Natal, junto com o governo do Estado e com as demais entidades que formam o trade turístico. Com isso, claro que é uma dificuldade, mas que se a gente tivesse o fundo, seria muito mais fácil e a gente teria muito mais possibilidades de trabalhar melhor e com mais afinco em torno disso. Então, assim, aqui também fica o meu apelo para que a gente saia daqui com opções, né? Eu me debrucei em torno do tema, inclusive com o vereador Felipe, das possibilidades do que já vem de recurso para este fundo em outras capitais que já usam o fundo como recurso para manter a Secretaria de Turismo. E são inúmeras as possibilidades, né? E realmente nenhuma delas vem de impostos nem tributos das respectivas prefeituras. Vem de doações, vem de taxas de turismo, taxa de visitação em alguns equipamentos turísticos, de alguns serviços. Então, acho que a gente tem que abrir um debate em torno disso, que seria possível também nesse sentido. E aqui fica a minha palavra. Bem, essa é a intenção, e eu queria pontuar aqui, secretária, que esse debate tem de ser integrado com a Prefeitura. Eu até lamento a Procuradoria não ter chegado, eu espero que esteja aqui, porque foi a primeira confirmação dessa audiência que eu fiz, até porque é a condutora, né, da ação que trata sobre essa lei, e é importante a presença para dar essa diretriz. Mas temos aqui a representante da Prefeitura, que é a secretária de Turismo, que, de fato, representa a gestão, e nós não podemos abrir mão da participação da Prefeitura de Natal nesse debate. Isso porque nós sabemos que quem vai tocar a tramitação, a aprovação, né, a execução da lei é a gestão. Então, não adianta também nós termos aqui um pensamento totalmente oposto à Prefeitura e, como eu havia já dito, ser apenas mais uma lei que não tem a sua execução. Então, é importante conciliar esses interesses, levando-se em conta, como dito aqui pela própria secretária, o momento de dificuldade financeira que atravessa a gestão e buscar alternativas que possam subsidiar o fundo sem incorrer em ilegalidades e, ao mesmo tempo, em sacrificar de uma forma que não seja razoável a gestão municipal. Bem, dando seguimento aqui, vou passar a palavra para o representante da FEComércio, né, Fernando Vigílio, que, sendo representante dessa entidade tão representativa, poderá dar sua contribuição nessa questão. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite. Também parabenizar a iniciativa do vereador Felipe Alves. Dizer que a FEComércio tem um maior interesse na criação do fundo, até porque ela sempre esteve do lado desse importante segmento para a nossa economia. Basta dizer que há um fórum permanente lá, o Fórum Empresarial do Turismo, vinculado à FEComércio, onde várias entidades, e eu vejo aqui vários amigos, colegas, que participam também do Fórum Empresarial do Turismo. Mas é importante, como bem disse na fala inicial do próprio vereador,
proponente dessa iniciativa, que não adianta criar-se mais uma lei e que ela não torne execuível. Mas, além de criar a lei para que possa permitir não só a gestão propriamente da secretaria, porque hoje a secretaria existe, mas, no nosso entender, não é necessário apenas existir uma secretaria, é que o desenvolvimento do turismo aconteça, ou por uma secretaria, ou por qualquer outra que assuma essa grande importância de desenvolver o turismo. Então, o fundo, no nosso entender, no entender dos empresários, não é para manutenção simplesmente de uma secretaria, é para realmente desenvolver o turismo. E vejam só também, é importante que não se crie mais um tributo, mais um imposto, porque os empresários estão extremamente sufocados, não só do segmento do turismo, mas de uma forma geral. Então, a gente precisa se articular muito bem, primeiro para que se crie uma lei que ela seja execuível, que o fundo seja para desenvolver o turismo, e não só para manutenção de uma secretaria. Então, seria, de forma bem rápida e simples, essa nossa preocupação. Agradecer aqui a Fernando Virgílio a contribuição. Passar a palavra ao presidente da ABAV, Associação de Agências de Viagem, Abdon Gosson. Bom dia, presidente, bom dia a todos os participantes. Esse é um momento de extrema importância para o turismo. Eu tenho dito muito que a base, eu não tenho dito, os números dizem, a base, o pilar da nossa economia é o turismo, que nós queiramos ou não. E hoje o turismo no nosso estado, principalmente na nossa cidade, que é o nosso portão de entrada, hoje nós temos direta e indiretamente 120 mil pessoas que são beneficiadas pelo turismo. O turismo é hoje e sempre será a indústria mais rápida para se investir com pouquíssimo investimento e um retorno imediato muito rápido para todos. Então, quando o nosso presidente Felipe aqui da mesa falou que qualquer retirada de algum fundo para uma lei municipal vai sacrificar o setor financeiro do município, nós não podemos nem muito discordar, né? A gente sabe do momento difícil, vereador, mas se nós não investirmos no turismo, nós estaremos deixando de proporcionar grandes investimentos, um número significativo de empregos imediatos e, consequentemente, eu estava hoje ouvindo que somente no nosso estado nós temos 250 mil pessoas desempregadas. Qual o caminho mais fácil? É o turismo. Os nossos estados vizinhos estão desenvolvendo rapidamente, porque esse é o caminho, não só no Brasil, mas se você sai para qualquer cidade do mundo, é o turismo. A Espanha, em profunda recessão nos últimos anos, está se sobressaindo pelo turismo, a Grécia, a cidade de Dubai, os Emirados Árabes, tudo é o turismo. Então, nós não podemos estar fora de um contexto onde o retorno é imediato. Nós temos 52 segmentos na nossa cadeia produtiva do turismo. E para todos que estão aqui, que participam do turismo, estão nos assistindo, eu digo muito, o vendedor de picolé ali da praia de Ponta Negra, se não tiver o turista, ele deixa de vender o picolé dele. E esse vendedor, ele não está sendo computado na nossa cadeia produtiva. E 6,5% do PIB do nosso estado é do turismo. Precisamos de investimentos para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa trazer
novos investimentos, o empresariado chegue facilmente e proporcione muitos e muitos empregos, que é o que a gente está precisando para pagar impostos. A prefeitura arrecada, o município arrecada impostos através do turismo. E qualquer investimento, se eu investir 10 e garantir que vou ter 20 de retorno, por que não investir? Então, eu também queria parabenizar as palavras do vereador Felipe, e todos que compõem aqui essa Câmara falam muito do turismo. Mas como é que você fala do turismo e não procura realmente direcionar para que nós possamos ter condição de trabalhar? O empresariado, ele tem feito o máximo que ele pode, eu acho que muito mais, né? Mas precisamos dessa contribuição significativa, porque somente os governantes nunca farão nada, eu estou falando especificamente no turismo, né? Nem o empresariado. Esses dois têm que estar andando juntos em todos os momentos. E o maior exemplo, para complementar, é que a Paraíba era um estado completamente apagado no turismo. E está desenvolvendo rapidamente, porque nortearam os seus governantes junto com o empresariado para priorizar o turismo. Não podemos mais, nos dias de hoje, deixar o turismo em segundo plano. Tem que ser primeiríssimo plano, porque é a nossa maior fonte de emprego e de renda do nosso estado. Queria concordar aqui com as palavras de Abdon Gosso e dizer que, de fato, nós temos de investir no turismo. Infelizmente, Abdon, o que eu disse no sentido foi que não se pode ter, não se pode colocar uma obrigação para o executivo fora da razoabilidade. E também, aí eu já entro na seara legislativa. Nós não podemos também, num projeto de lei, colocar um ônus para o executivo, porque isso facilmente é contestado, né, e pode sim ser alvo de uma nova ação direta de inconstitucionalidade. Daí a importância de se ter realmente alternativas que não onerem o executivo, mas isso também não impede que nós possamos promover de uma forma contundente a pressão política. A pressão mesmo para que se tenha investimentos no turismo. Eu digo isso até com certa autoridade, porque eu mesmo, a secretária sabe, no ano passado, todos nós vereadores aqui temos direito a uma verba anual de emendas parlamentares, que ano passado eu acho que girou em torno de R$200 mil, né? Verba essa que pode ser investido em qualquer serviço do município, em qualquer rubrica de qualquer secretaria. Eu, como vereador dessa casa, destinei 100% dos recursos a que tinha direito, R$200 mil, para a pasta do turismo. 100% dos recursos a que eu tinha direito. Infelizmente, não foram executados todos esses valores, foi uma pequena parte, mas isso mostra que, de fato, iniciativas isoladas, se fossem acompanhados pelo conjunto da classe política, da classe empresarial mesmo, que eu vejo que vocês são preocupados com essa temática, têm realmente intenção em colaborar e têm ativamente feito isso, mas tem outros também que não têm essa, com certeza, não tenho a menor dúvida. Em todos os segmentos, nós precisamos, eu acho, acima de tudo, ter uma conscientização da importância desse setor, que eu vejo até que avançou em Natal, Zé Odécio. Eu vejo até que isso avançou. Acho que hoje o turismo é muito mais falado como uma prioridade e com ações do que era no passado. Mas, infelizmente, ainda há muito
o que fazer nesse sentido da conscientização. Eu digo isso também porque eu vou dar até um exemplo aqui. Na legislatura passada, sobretudo, quando eu e alguns outros vereadores falavam no turismo, eu não vou citar nomes aqui, mas tinha colegas que diziam que nós estávamos defendendo o empresariado, nós estávamos defendendo o opressor, porque defendia investimento no turismo quando deveria ser investido na saúde, na educação. Aí, até para descontrair, numa discussão aqui que eu tive, um determinado vereador disse: você quer que Natal tenha os investimentos no turismo que Paris tem, com a saúde que nós temos do Congo? Eu digo, mas se nós tivéssemos investimentos no turismo que Paris fez, nós não teríamos a saúde do Congo, teríamos a saúde de Paris. Infelizmente... Só que, infelizmente, isso leva um tempo. E você só vai saber o resultado um pouquinho lá na frente. E tem de ser dado o primeiro passo. Essa é a luta que nós travamos aqui. Mas queria dar seguimento e vou fazer apenas, antes de passar para o presidente da BH, mencionar algumas presenças de Odinélia Tagino, diretora do Museu Djalma Maranhão, representa aqui a Secretaria de Cultura do município. Irani Santos, que representa aqui a Secretaria de Planejamento, secretaria fundamental nessa temática, já que trata sobre o planejamento das ações do Executivo. O subcomandante da Guarda Municipal de Natal, que representa a Secretaria de Defesa Social, um tema recorrente e urgente, que é a questão da segurança pública, que infelizmente está prejudicando o turismo, né? Não sendo essa, né, uma participação da Guarda Municipal, mas que esse órgão tem uma importância nesse setor de participar dessas discussões, porque pode realmente dar boas contribuições, sobretudo nessa área que precisa que seja dada uma prioridade por parte, né, do Estado, das autoridades, porque está difícil. Senhora Edna Pereira, da Secretaria de Turismo do Estado, coordenadora de marketing, agradeço também a presença. Representante aqui do IFAM, Márcio Nutz, superintendente adjunto. Secretaria de Patrimônio da União, Neiló Barbosa. Bem, no decorrer a gente vai dizendo mais presença. Queria dizer aqui também que foram convidados os membros do Conselho Municipal do Turismo, já que todos que lá têm assento é porque tem uma relação com esse tema, então nós enviamos o convite e eu agradeço aqui a participação maciça daqueles que têm assento no Conselho Municipal de Turismo. Mas dando seguimento aqui, queria passar a palavra para o presidente da BIH, Zé Odécio Rodrigues. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Felipe Alves, presidente dessa comissão, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar os demais participantes, representantes de entidades e órgãos públicos, e os cumprimento em nome do meu amigo Barbosa, gerente-geral do Convention Bureau de Natal. Vereador Felipe, eu não sei se critico ou se sugiro, porque falar de uma lei de incentivo ao turismo e eu precisar sensibilizar secretários municipais sobre a importância do turismo parece uma teratologia. Fico muito feliz e já sabia do seu posicionamento em relação à defesa do turismo,
não é por menos que Vossa Excelência é presidente dessa comissão, vereador atuante. Acabou de nos informar, e eu já sabia, que Sua Excelência enviou, direcionou os 200 mil de sua emenda para o turismo. Infelizmente, por ausência pura de prioridade, esses recursos não foram utilizados na sua totalidade, talvez uma ínfima quantia. E essa é a realidade do que vive o turismo de Natal. Pouco ou quase nenhum investimento na divulgação do nosso destino. Eu não quero falar aqui dos outros temas que dizem respeito ao turismo. Sei reconhecer o sacrifício, a luta que a secretária vem desenvolvendo, mas sem condição de trabalho. A secretária não pode fazer milagre se ela não tem condição de trabalho. Portanto, eu eximo-a completamente da ausência de investimento municipal no turismo, porque sei que ela tem feito um esforço fenomenal para conseguir o pouco que ela tem conseguido. Parabéns, secretária. Mas a verdade é que não há na gestão municipal prioridade para o turismo. Me desculpem, isso é a verdade, e eu não quero que se tome isso como crítica ao gestor ou aos seus auxiliares. Não tem nada a ver com isso, são os números que mostram. Eu gostaria de que fossem divulgados os investimentos em divulgação de turismo na Prefeitura de Natal. Eu quero dizer que não chega a 100 mil reais por ano. A BH sozinha, junto com seus hotéis, investiram mais de 500 mil nos últimos 12 meses. Fizemos 5 workshops em 12 cidades do Brasil e uma em Cidade Leste, no Paraguai, e sem apoio governamental nenhum, só recurso da iniciativa privada. Investimos mais de 500 mil nos últimos 12 meses. E quanto investiu os órgãos públicos que arrecadam os impostos que nós trazemos para essa cidade? Quanto? Zero, praticamente zero. Então isso é vergonhoso. Você ter o turismo no discurso como prioridade, mas as ações voltadas ao turismo, elas não chegam. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Vereador, essa lei que hoje a Procuradoria contesta, esse problema poderia ser facilmente resolvido. Era só a Prefeitura dizer como gostaria de fazer o aporte financeiro no fundo. E ela mesma tomar a iniciativa de enviar a lei para a Câmara. Sequer o representante que contesta veio à audiência pública. E me desculpe, é uma falta de respeito. Ele pode ter suas razões. Deveria pelo menos ter avisado ao presidente dessa comissão que não viria e apresentar a justificativa plausível. Isso para mim é uma falta de consideração a esta comissão e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Se eu estou sendo, digamos, um tanto mais contundente, é porque infelizmente chega uma hora que a gente topa a paciência, a conivência com a falta de ação. Eu acho que nós temos que enfrentar os problemas como eles são. E quero repetir, não é nada pessoal, isso não é nada político, isso é necessidade de se mostrar que devemos dar prioridade ao turismo. Afinal de contas, é a atividade, ou se não, a mais importante desta cidade. Então, se os gestores não conseguem enxergar a prioridade que tem o turismo, vamos estar nós mostrando para um secretário de município qual é a importância do turismo para a cidade de Natal. Me desculpem. Me desculpem. Eu acho que ele deve enxergar que o turismo de fato é prioridade. A gente só iria lá conversar como e de que forma a gente poderia fazer esses aportes e discutir a forma de aplicação de recursos para incrementar a atividade que, por sua vez, traria mais recursos para saúde, para educação, para investimento em infraestrutura, porque, de fato, somente através dos impostos arrecadados é que os órgãos públicos, a Prefeitura, tem condição de melhorar os serviços públicos. Eu cumprimento a vereadora que acaba de chegar, Júlia Arruda.
Então, eu acho que a gente não tem, assim, a gente está aqui discutindo, vamos continuar discutindo, me coloco à disposição, mas eu não vejo compromisso, eu não sei se diria se vejo falta de visão, mas vejo falta de compromisso e de prioridade, porque essa questão do gestor público não direcionar recursos para o turismo, me parece que é simplesmente a falta de compromisso com o setor. Então, estaremos todos aqui discutindo, mas se não houver o interesse do município, que é quem tem os recursos, a gestão dos recursos da cidade, eu penso que a gente vai estar malhando em ferro frio. Mas, para não dizer que não trago sugestão e fico apenas no desabafo, porque é mais um desabafo de quem está militando nessa área e buscando fortalecer o turismo da cidade de Natal e do Rio Grande do Norte. Existe talvez, presidente, uma fórmula que nós poderíamos nos aprofundarmos mais sobre ela, que é pegar o modelo da Lei de Incentivo à Cultura e fazer a Lei de Incentivo ao Turismo, aonde as entidades apresentassem os projetos de divulgação e se submetessem ao Conselho e assim as empresas, ao modo que se faz com a Lei de Incentivo à Cultura, as empresas poderiam abater do imposto que paga ao município o valor que direcionaria a uma entidade que faz a divulgação. Agora, óbvio que essa divulgação, por exemplo, haveria de ser fora de Natal, para não criar aquele vício maléfico que entidades locais pegarem recursos para fazer a festa de São João, a festa do padroeiro, a festa das crianças. Não que essas festas não sejam importantes para as comunidades, mas a gente tem que direcionar os recursos para aquilo que de fato traz dividendo, traz imposto, traz receita e traz empregos para a cidade, que, ao meu ver, no caso, é o turismo. Então, fica aqui a minha dica para que nós, no decorrer desse processo, e acho louvável a sua iniciativa, tanto de promover essa audiência pública, como de instituir uma comissão para que possamos debater melhor as alternativas, mas, sobretudo, seria muito importante que, com seu prestígio e com a sua força, pudéssemos ter um representante do município que, de fato, pudesse opinar, digamos assim, positivamente, objetivamente e querendo que algo nessa natureza possa ser efetivo e não apenas constar de uma lei. Essa lei, salvo melhor juízo, ela é de 2009. Até hoje nunca foi aplicada. Então, de fato, é uma lei que não tem nenhuma eficácia. Então, eu acho que para ter eficácia a gente haveria de ter aqui um trabalho a quatro mãos e contar com a boa vontade. Eu acho que não é falta de visão não, viu, presidente? É falta de boa vontade para que isso, de fato, se torne efetivo. Encerro aqui minhas palavras, agradecendo ao convite feito pelo nobre presidente. Eu queria registrar a presença da vereadora Júlia, já convidar ela para fazer parte aqui da mesa, já que ela faz parte da nossa Comissão de Turismo, de forma atuante, inclusive. Registrar também o vereador Preto Aquino, também que prestigia essa audiência, e dizer, presidente Zé Odécio, que concordo com suas palavras. Eu até vou confessar aqui que eu estou dando um crédito de confiança, confiando que o procurador ainda vá chegar na nossa audiência pública. Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé. Mas, sinceramente, eu já faço aqui essa proposta à vereadora Júlia e tenho certeza que contarei também com a anuência dos demais membros da comissão. Se não vier ou não encaminhar representante, eu já proponho que seja feita uma convocação para esta semana ele comparecer aqui.
porque aqui é o poder legislativo que tem, dentre a sua principal função, a de fiscalização. Então, não é um mero convite. Se o convite não for respeitado, que seja uma convocação. E, ao mesmo tempo, presidente, eu já quero propor aqui também que nós possamos fazer esse grupo de trabalho e que nós já levemos uma sugestão ao prefeito de Natal. Eu me comprometo já a marcar essa reunião para que nós tenhamos dele um compromisso com essa sugestão que nós possamos dar nessa oportunidade em relação a um modelo que seja consensual entre aqueles que militam na área do turismo, no sentido da criação do Fundo Municipal de Turismo. Eu vejo que está faltando esse encontro, mas não um encontro para se discutir a importância do turismo, que isso ninguém aguenta mais. Turismo não é possível que nos anos de hoje a gente tenha que realmente ainda fazer esse convencimento. Isso tem que ser feito na prática. E aí eu proponho uma reunião objetiva. Feito, nós temos aqui esse modelo, a Prefeitura protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade, nós não vamos aqui discutir, porque é uma outra lei de outra gestão, que já tem 8 anos, que a Prefeitura nunca instituiu, nem vai instituir. Não adianta nós nos enganarmos achando que a Prefeitura vai instituir um fundo que foi criado em 2009 e nunca foi instituído de lá para cá, que agora em diante vai executar essa lei. Não vai. Mas isso tem de ser uma nova, tem que surgir a partir daí uma nova alternativa, e é essa sugestão que eu faço, que nós possamos ir ao prefeito com um modelo já sugerido. Por isso é que eu gostaria realmente, Zé Odécio trouxe aqui uma sugestão que eu achei bastante interessante, de se propor uma legislação que se assemelhasse à lei de incentivo à cultura. É uma ideia. Quero que surjam outras para que nesse bojo nós possamos ter essa conclusão, né, e levar o prefeito já para ter uma reunião conclusiva. E nesse meio tempo, fazer realmente a convocação do procurador-geral do município para que possa detalhar para a Câmara Municipal as razões da ação de inconstitucionalidade e, ao mesmo tempo, né, porque nós precisamos saber do procurador quais as reais razões para que, se for realmente plausível, não cometer os mesmos erros. Antes de passar aqui para o presidente Júnior Lima, eu queria pedir até a assessoria aqui da casa para providenciar uma cadeira. Registrar as presenças de Francisco Albuquerque, presidente da Convention Bureau, presidente executivo, nos honra de sua presença. Importante entidade. Registrar a presença de José Cruz Lemos, do Sindicato dos Trabalhadores em Bares e Atividades Similares do RNs. Registrar a presença de Paulo Galindo, presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes do Rio Grande do Norte. Registrar a presença do amigo Maurício Cavalcante, do Sindicato dos Bugueiros. Registrar a presença de Arthur Torres, presidente da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, recém-eleito. Obrigado pela presença. Registrar a presença representante do SEBRAE, Ives Guerra. Dando seguimento, eu queria passar a palavra para o representante do Sindicato de Guia de Turismo, presidente Júnior Lima. Bom dia a todos. Em nome do Singuito RN, eu gostaria de saudar o nosso presidente dessa comissão, né, Felipe Alves, e estendo a todos que aqui estão presentes. Falar por último sempre tem um peso maior, né? E principalmente próximo assim de gigantes do trade turístico.
Mas eu apenas vou ratificar algumas coisas. É interessante, eu tenho 25 anos que faço parte do turismo aqui na nossa cidade. Desde esses 25 anos para cá, sempre o mesmo assunto, falta de investimento no turismo. Como já foi dito aqui, principalmente o turismo, que é uma das maiores fontes arrecadadoras e geradoras de emprego também. Veja que nós tivemos uma queda no turismo, com isso gerou, nós somos hoje uma categoria com aproximadamente 1.080 guias de turismo aqui na nossa cidade. É estendido ao estado, mas 98% dessa categoria ela existe aqui na capital. Dentre eles, dos que estavam trabalhando do ano passado para cá, apenas 60% aproximadamente continuam tendo trabalho dentro dessa profissão. Então, o turismo, quando ele começa a deixar de receber investimentos, né, gera todo um desgaste na cadeia. Como o Abdon bem falou, desde um vendedor de picolé, tá certo, até um grande hoteleiro. Então, gera, como eu já citei antes, não é só a fonte de renda, como o trabalho. Então, se você for pegar as pessoas que trabalham, que vivem do turismo, é uma escala gigantesca, escapam poucos. Até pessoas que trabalham no setor executivo de outras áreas, na época de alta temporada, eles vêm e se adequam ao turismo. Isso no setor gastronômico, se você for do setor hoteleiro. Então, é uma coisa muito vasta. E todas as vezes que se fala em investimento no turismo, se cria dificuldades. Como Zé Odécio bem falou também aqui, essa questão de dificultar fundos de investimento, quando isso aí deveria partir da própria Procuradoria para cá, porque isso é interesse de todos, não só do turismo. Eu acho que existe assim um grande entrave quando se fala essa palavra turismo. Eu acho que existe uma resistência, eu não entendo por quê. Eu acho que isso aí deve acabar. O turismo ele tem que sair do colo. Ele tem que começar a andar, ele tem que andar com suas próprias pernas, com seus próprios recursos. Essa questão de você estar pedindo mesada o tempo inteiro para investir, isso já está ultrapassado. Já mostrou que isso não vai a lugar nenhum, não leva a lugar nenhum. Então, ele tem que caminhar com suas pernas, ele tem condições de se manter, assim seja dado a condição para isso, e é só testar que a gente prova que isso aí é verdadeiro, que a gente tem essa condição. Eu não vou me estender mais, até porque já foi falado aqui, seria mais redundante do que específico. Tá? Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigada, Júnior, representante do sindicato. Eu queria aqui, antes do vereador retornar aqui à presidência, cumprimentar a todos, dizer que é com muita satisfação que estamos retomando esse tema da aplicação da lei que cria o Fundo Municipal do Turismo. Paulo está ali, eu me lembro, em 2009 estivemos aqui presente, analisando a lei que veio do Poder Executivo, naquela época a prefeita Micarla, e fizemos uma ampla discussão, uma audiência pública, exatamente com o trade, para ver o que era possível naquele momento de uma lei que tivesse a participação e a democratização de todos, né? E, passado esse tempo todo, hoje exatamente faz 23 anos da lei de 94, 19 de setembro de 94. E esse tempo todo, o que é que avançamos na política pública do turismo aqui no município de Natal? Eu lamento hoje, nessa audiência, não estar presente a Procuradoria, o Procurador-Geral do município e também a Secretaria de Tributação. Está aí representada. Então, desculpa, eu cheguei no meio da audiência, mas a Procuradoria é importantíssimo estar aqui, porque foi a Procuradoria que impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora viu que a lei era inconstitucional. Desde 2009 a lei está vigente, nunca se houve uma tentativa de uma aplicabilidade. Eu, vereador Felipe, estivemos com o secretário Ludenilson na Secretaria de Tributação, exatamente para ver em que pé estava, para se pensar numa construção coletiva de parcerias, para que esse fundo possa ser implementado. Mas eu reforço aqui
o apelo do vereador Felipe e vamos até as últimas instâncias para fazer valer esse fundo. Ontem estive nos tribunais, estive no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na audiência pública pioneira aqui em Natal, onde o desembargador relator de uma matéria de Dr. Cláudio Santos, ele promoveu uma audiência pública para ouvir a sociedade civil, sobretudo, diante de um projeto de lei de minha autoria que institui a Patrulha Maria da Penha, que também a Procuradoria do município impetrou um ADIM. E vamos até as últimas instâncias para derrubar essa ADIM e fazer valer o direito das mulheres aqui em Natal. Da mesma forma, eu quero aqui me colocar à disposição para também, não havendo nenhuma manifestação da Procuradoria, termos também uma convocação e merecemos explicações. Eu acho que todos nós que estamos aqui interessados em saber o porquê dessa ADIM. Simplesmente entrou com a ADIM para pedir a inconstitucionalidade da lei, e aí não houve nenhuma construção, nenhum entendimento paralelo a isso, outra lei possa vir para se adequar à realidade atual. Então, realmente, eu acho que merecemos respeito e falo para o vereador Felipe também articular com a Procuradoria desta Casa para acompanhar todo esse processo. Designar um procurador aqui da Câmara para ficar à frente desse processo e a gente possa acompanhar o desdobramento dessa ADIM, porque agora acho que a esfera saiu até do campo legislativo, executivo, e estamos aí no campo dos tribunais de justiça para poder valer a lei que institui o Fundo Municipal do Turismo. Então, no que compete ao meu mandato, sou membro da Comissão de Turismo, me coloco à inteira disposição para me somar ao apelo de vocês. E não é possível, né, que estejamos aí há tanto tempo discutindo uma lei, discutindo a aplicabilidade, e agora vem e simplesmente vai começar tudo do zero, dar início a tudo novamente. Então, realmente, queremos avançar e não retroceder. Okay? Muito obrigada e convido o vereador Felipe Alves para reassumir a presente audiência pública. Retornando aqui aos trabalhos, agradecer a participação da vereadora Júlia, ela que tem sido atuante nessa área desde seu primeiro mandato. Eu, inclusive, a sucedi aqui na presidência da comissão. Fazer até justiça aqui com a Secretaria de Tributação. Eu vou até fazer uma meia-culpa, que dentro desse debate todo e do planejamento da audiência pública, nós pensamos muito na Procuradoria, por estar diretamente ligada à ação direta de inconstitucionalidade e, ao mesmo tempo, com os membros do Conselho Municipal de Turismo, que se confundem com aqueles que têm atuação efetiva na área. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Tributação, por um lapso nosso, não foi convidada com antecedência. Eu me lembrei realmente há poucos dias, e só de última hora realmente convidei o secretário de Tributação, que viria de toda forma, mesmo tendo sido convidado com pouco tempo de antecedência, ele prometeu vir, só que hoje teve uma reunião, né, convocada pelo prefeito, ele me ligou logo cedo, dizendo que não poderia vir, mas nesse tempo ainda encaminhou a representante aqui, que está ali presente, da Secretaria de Tributação, deixa eu achar o nome. Como é? Ana Caroline? Edna Caroline, que é a assessoria jurídica da Secretaria de Tributação, a quem eu agradeço a presença aqui. Bem, tendo finalizado, o vereador Preto quer fazer alguma consideração? Tendo finalizado aqui a fala dos componentes da mesa, eu vou passar para aqueles que se inscreveram, o que não impede que seja feito também outras inscrições no decorrer do debate, começando pelo nosso amigo Paulo Galindo, né, que vai precisar se ausentar, para ser o primeiro a fazer uso da palavra, ele que é presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes do Rio Grande do Norte. Bom dia.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar aqui o vereador Felipe Alves, né, pela iniciativa, e minha amiga vereadora Júlia Arruda também, batalhadora do turismo, que exatamente há 8 anos atrás estávamos nessa plenária aqui discutindo a aplicação e a reforma dessa lei de turismo, ou seja, 23 anos de luta e nada aconteceu. É um absurdo, realmente, uma atividade que hoje eu não sei o que seria da nossa capital sem o turismo. Né? Seria um verdadeiro caos social. Vejam só, o último censo que nós estamos concluindo, nós temos alguns números aqui que a gente fez, dados coletados pela Junta Comercial e pelo Ministério do Trabalho. São 20 mil, só no setor de hotéis, restaurantes, bares e similares aqui do Estado. Estou excluindo as agências de viagem, o setor de receptivo, guias, locadoras, as outras forças que fazem parte do turismo. Mas só através do nosso CNAE são 20 mil estabelecimentos com CNPJ no Estado. 150 mil empregos só no nosso setor no Estado do Rio Grande do Norte. 90 mil no municípios de Natal. Ou seja, o primeiro empregador com carteira assinada em nosso Estado. Então, o que eu quero falar? Isso aí realmente chega a ser 25% da força de trabalho do município e quase 40% da força de trabalho do nosso Estado. Então, isso é um dado relevante que por si só eles falam, não precisa aqui se justificar que o turismo é importante. Então, eu acho que é preciso realmente ter respeito a uma atividade econômica que hoje está salvando o Rio Grande do Norte, os empregos, principalmente a atividade econômica, que a gente sabe da dificuldade da Prefeitura e do Governo do Estado, que estão com os pagamentos atrasados devido à falta de receita. E o nosso setor, com certeza, é o que menos desempregou nesse tempo e o que está ajudando o Rio Grande do Norte ainda está sustentando vários postos de trabalho, como eu coloquei aqui. Então, eu gostaria de dizer que essa lei é uma lei inteligentíssima. Ela é uma lei que ela retroalimenta o setor, ou seja, você tira um pouco da receita e coloca retroalimentando o setor. E qual é o problema maior do nosso turismo? Não é? Desde que estou há 35 anos aqui, quando eu fundei a Royal Salute, esse mês de setembro a gente está fazendo aniversário, era 35 anos, e o Chaplin, há 32, que fez aniversário no dia 11, a gente, desde essa época, 35 anos atrás, quando eu fundei a Brasel aqui, com meu amigo Barbosa, que está aqui do lado, grande batalhador do turismo, pode confirmar isso comigo, a gente vem batalhando o investimento no setor de turismo. Então, eu acho que o turismo ele já mostrou para que ver. É preciso que a gente realmente incentive. Porque não se faz hoje. O que é que o empresário faz quando o seu movimento cai? Ele diminui a despesa e faz mais publicidade e marketing para que ele aumente seu fluxo. E o Rio Grande do Norte simplesmente esquece, o Natal esquece de fazer o dever de casa. Então, eu gostaria de parabenizar aqui a vereadora Júlia Arruda, né, porque sempre, e o vereador Felipe Alves, por sempre estar realmente tentando, ou seja, abrir os olhos dos gestores do município para que a gente realmente trate essa atividade com o devido respeito, mas como uma estratégia econômica do município. Gente, eu realmente acho que a nossa cidade sem o turismo seria um caos social. Muito obrigado. Queria agradecer a participação de Paulo. Dizer também, no decorrer da audiência, a gente vai lembrando aqui de alguns pontos, até fazendo menção ao que falou o presidente Zé Odécio. E eu, quando houve a notícia dessa ação de inconstitucionalidade, eu e a vereadora refletimos sobre isso, pensando, não seria tão melhor, tão mais fácil, que tivesse havido um diálogo prévio? Por que não a Procuradoria não chamar, né, a Câmara Municipal, o segmento como um todo, e dizer, olha, essa lei, nós consideramos que esse aspecto dela
é inconstitucional. Vamos encaminhar à Câmara uma emenda para reparar esse erro. Senão a lei toda é inconstitucional. Vamos encaminhar um novo projeto adequado, revogando essa lei e dando uma alternativa. Por que não fazer assim? Por que pura e simplesmente protocolar uma ação direta de inconstitucionalidade como se não tivesse interesse com esse tema? Eu não entendo. Mas, dando seguimento, eu vou passar a palavra aqui para George Gosso, ele que é um militante do segmento do turismo e é coordenador da Câmara Empresarial de Turismo aqui da FEComércio. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Felipe, em nome de quem cumprimento todos os membros da comissão. Eu gostaria, presidente, primeiro de dar uma sugestão ao prefeito. A sugestão é: acabe com a Secretaria Municipal de Turismo de Natal. Acabe com a secretaria. Porque sem orçamento ela é inútil. Sem orçamento, ela é uma estrutura organizacional que nada serve, nem ao turista, nem à população de Natal. Eu acho melhor acabar. E o Fundo Municipal de Turismo, ele sempre foi a esperança do setor para que o município de Natal tivesse políticas públicas e programas que de fato pudessem fazer com que a atividade turística pudesse crescer ao longo do tempo. Não porque ela vai favorecer alguém, mas porque é um ótimo negócio para o município investir numa atividade que ela é o maior sócio. O turismo, ela é feita de empresas prestadoras de serviço que arrecadam 5% de ISS para os cofres do município, mais o que se arrecada de IPTU, com os vários hotéis, restaurantes, bares e outras empresas. Então, a lei ela é de interesse do município. Ou seja, quanto mais se arrecada, mais recursos vão ser destinados à Secretaria de Turismo. Então, esse diálogo sempre houve. A crise todos conhecemos, sabemos dos impactos dela com relação à arrecadação municipal, mas o município entrar com a ação direta de inconstitucionalidade de uma lei que beneficiaria o setor e que todos nós aguardamos durante todo esse tempo que ela pudesse sair do papel, eu acho que ela é um golpe contra o setor. Porque todos nós entendemos, e qualquer instituição do turismo podia ter entrado com a ação de obrigação de fazer contra o município para que o município cumprisse a lei, que, diga-se de passagem, o Executivo Municipal não cumpriu a lei ao longo desses anos que a lei está em vigor. Ou seja, não destinou os recursos necessários, os recursos previstos em lei, para a Secretaria Municipal de Turismo. Ou seja, estava descumprindo a lei. Então, assim, é surpreendente que essa iniciativa parta do Executivo sem uma discussão com o setor, né? A gente fica sabendo das coisas assim, surpreso, né? Então, eu queria dizer que, na minha opinião, hoje, depois de muito tempo da gente participar dessas discussões sobre turismo, eu acredito que a gente tem que pensar primeiramente da perspectiva do turista. É ele que deixa o dinheiro dele aqui, ele precisa ser respeitado, e a gente precisa querer entender como ele pensa. Para o turista não precisa de uma secretaria de turismo. Além disso, o turismo não precisa de uma secretaria para chamar de sua. Precisa. O turista precisa. O turista não precisa de secretário de turismo, para ele é indiferente. O turista não precisa de cargo comissionado. O turista não precisa de sede de secretaria, de verba de custeio, de diária, de cafezinho para servidor. Então, se a Secretaria de Turismo não tem orçamento para fazer as políticas públicas que cheguem ao turista, ela é inútil. A Secretaria de Turismo ela não pode ser o fim, ela tem que ser um meio para poder fazer com que a ação do poder público tenha alguma eficácia, chegue para o turista de alguma forma. Então, na minha opinião, o melhor é acabar com ela, hoje, se não tiver uma mudança nessa perspectiva de recursos para ela. Agora, o que é que o turista precisa? O turista precisa de uma cidade limpa. O turista precisa de uma cidade segura. O turista precisa de uma cidade iluminada. O turista precisa andar pelos canteiros e ver praças limpas.
O turista precisa ter direito de andar no calçadão das praias sem correr o risco de ser atropelado por uma moto. Como por sinal, presidente, isso é um assunto muito sério que merece a atenção tanto do Executivo, como do Legislativo, como fiscal da lei. Nós já fizemos essa observação várias vezes à secretária municipal de turismo e também à secretária de mobilidade, Alexina, e até agora as motos continuam trafegando no calçadão, principalmente de Ponta Negra, e eu estou esperando o dia que vai ter uma tragédia lá, que alguém vai ser atropelado e vai passar, e a gente vai ter esse dissabor de ver uma tragédia no principal cartão turístico da cidade. O turista precisa de praias organizadas, com comércio ambulante organizado, e o turista precisa andar numa praia que não tenha ratos. Então, eu vou reforçar minha sugestão para finalizar. Prefeito, acabe com a Secretaria Municipal de Turismo de Natal. Agradeço a participação de George Gosso. Eu queria ouvir agora a palavra da representante aqui da Secretaria Municipal de Tributação, ela que é assessora jurídica daquela pasta, Edna Caroline. Bom dia a todos. Eu saúdo a todos por intermédio do vereador Felipe Alves. Peço desculpas pela minha voz, que eu estou um pouco rouca. Mas, assim, nós da Secretaria de Tributação, o secretário não pôde vir porque está com o prefeito, mas eu, no cargo de assessora jurídica, venho aqui dizer que nós sabemos que essa lei de 2009 tem uma iniciativa louvável, que é o fomento do turismo, e, assim, a gente sabe que o turismo vai fomentar a economia e que vai favorecer ao município, só que no âmbito constitucional, como o vereador bem já falou da questão de constitucionalidade, quanto à decisão já do STF, nós entendemos que a lei padece de legalidade por conta da afetação das receitas, né? No caso, a Constituição, no artigo 167, faz a vinculação das receitas e os fundos de turismo não podem ser vinculados a esse tipo de fundo, né? No caso, não pode ser, as receitas seriam provenientes de IPTU e de ISS, e, assim, na legislação, a manutenção com esses fundos termina por ser inconstitucional. Nós sabemos que a iniciativa tem que ser debatida e, assim, nós estamos abertos a isso. Sabemos que o turismo precisa, mas que a gente tem que ver outras medidas alternativas para tentar, pela linha da legalidade, conseguir um meio comum que padeça de legalidade e que fomente o turismo na iniciativa municipal, proporcionando ao trade turístico uma ampliação e também, assim, que a gente possa proporcionar ao nosso município uma progressão, porque a gente vê assim que com esse tipo de legalidade ele está afrontando a Constituição, mas que a gente precisa de outros métodos alternativos para fomentar o turismo no município. Então, assim, é isso. Eu espero que a gente, em outras audiências, consiga chegar ao meio termo para ver medidas que, tributariamente falando e constitucionalmente falando, estejam dentro da legalidade para o município e para o meio turístico. É isso. Agradecer a participação da representante da Secretaria de Tributação. Vou passar a palavra para Zé Odécio, em seguida ao vereador Fúvio. Zé Odécio quer fazer só uma observação à fala da representante da tributação. Bem, eu ouvi atentamente as palavras da representante da tributação, assessora jurídica Edna,
E a gente não está discutindo se a lei é ou não inconstitucional, e a iniciativa de impetrar um ADIM sobre a lei, claro que é passível de ser feita, se assim entende a Procuradoria, através de estudos feitos pela Secretaria. Mas o que mais nos incomoda é que a Secretaria deve saber qual é a melhor forma de instituir um fundo sem o vício da inconstitucionalidade. E não nos chegou, né, ao setor que vem debatendo esse tema junto com o prefeito. Acho até que essa ADIM talvez tenha sido suscitada, secretária Cristina, tendo em vista as nossas tratativas, né, com o prefeito, e aqui eu quero crer que o prefeito talvez tenha querido implementar o fundo, porque nas nossas últimas reuniões com o prefeito, desde um ano para cá, todas as reuniões, o tema preponderante é o fundo, e ele certamente colocou isso, deve ter colocado isso internamente, e aí a secretaria diz, não, talvez a gente aqui é inconstitucional, vamos entrar com a ADIM, ou seja, a gente ganha aqui um tempo para não implementar o fundo. Essa é a conclusão que eu chego, infelizmente. Vamos aqui entrar com a ADIM, ganhamos tempo e a gente não implementa o fundo. Gente, isso é golpe. Isso é golpe no setor. Porque se a secretaria entende que, de fato, a lei é inconstitucional, sugira um projeto de lei que certamente, com o pedido de urgência, essa casa aprovaria ela em menos de nada. Eu acho que haveria boa vontade dessa casa em fazê-lo, mas não há boa vontade do governo municipal, talvez de alguns técnicos, algumas secretarias, de não implementar o fundo. Infelizmente, é a trágica conclusão a que nós podemos chegar. Porque era simples um projeto de lei, essa lei não pode ser assim, ela pode ser assada, manda para a Câmara e a gente aprova o fundo e aí a gente vai para o abraço. E o setor, porque esse dinheiro não é para o hoteleiro, esse dinheiro não é para o empresário, esse dinheiro é para divulgar e promover o turismo, para voltar o recurso para a cidade de Natal. Como bem disse o George, o governo municipal é sócio da hotelaria, é sócio do setor de serviço, pois tem 5% da receita bruta no seu cofre toda vez que você emite uma nota fiscal. Então, o maior beneficiado do turismo da cidade de Natal é o município de Natal. Então, eu acho que seria uma medida, por demais justa, se investisse uma pequena quantia desse valor que é arrecadado no setor, na promoção e divulgação. Certamente, mais empregos seriam gerados, mais impostos seriam arrecadados, a economia movimentaria e aí Natal, de fato, ganharia no volume. Eu acho que é isso que tem que ficar claro aqui para todos nós. Muito obrigado, presidente. Dizer, presidente Zé Odécio, que outro fato que me chama a atenção é ter decorrido, não vou dizer 2009, mas o prefeito assumiu em 2012, né? 2013, aliás. E nós estamos em 2017. Essa lei, quando ele assumiu, já estava em vigor. Por que, depois de 4 anos, apenas depois de 4 anos, o prefeito ajuizou essa ação? A lei se tornou inconstitucional depois de 4 anos? Para mim, não tem explicação. Vamos dar seguimento aqui. Vou passar a palavra ao ilustre vereador Fúvio, que nos honra com sua presença. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. A gente, nessa nossa breve passagem aqui por essa casa, percebe a incapacidade do setor público, né, do executivo, em gerir certas coisas. O turismo, ele nunca foi prioridade dos governos estadual e municipal em nosso estado, né? A gente sabe da dificuldade orçamentária que passam os municípios brasileiros, que passam o nosso estado, mas a incompetência em ver uma coisa tão simples como é a nossa maior, como bem disse aqui Paulo Galindo, fonte de renda. Para mim, o exemplo do município de Santa Cruz, o investimento naquela santa, que hoje gera emprego, gera renda, com hotéis, com restaurantes,
O município, o crescimento do município é inegável. E nós aqui não temos iniciativa alguma no turismo religioso ou nas nossas belezas naturais, né? Nós tivemos o Papa, eu sempre não digo, o Papa veio aqui, o papódromo está abandonado, a gente tem vestes do Papa na catedral e a gente não se articula, né? Enquanto o executivo não se articula para iniciativas tão simples. Tivemos a discussão semana passada sobre os banheiros públicos, se vão licitar, se vai ser permissão. E os banheiros não funcionam. Sábado, eu saí de Ponta Negra, do pé do morro de Ponta Negra, fui até a Redinha, parando e tentando abrir as portas dos banheiros. Horrível, né? As pessoas, como a obra, a porta tem obra, as pessoas fazem a necessidade, quando não fazem no mar, né? Fazem na porta. Então, assim, peguei um turista, inclusive, entrevistei um turista, porque na hora que eu estava passando, ele estava tentando abrir a porta do banheiro. E é uma coisa simples, né? A gente, inclusive, entrou com um requerimento também, o presidente também entrou, pedindo a colocação, pelo menos, de banheiros químicos, até que se solucione, que é horrível a gente usar banheiro químico, claro, mas o pior é você não ter o que usar, né? Então, a gente sente essa dificuldade, porque, às vezes, e todos os senhores sabem, não se buscam quadros técnicos para compor as secretarias. E o turismo sofre muito com isso. Não estou dizendo que todos os servidores, né, que são nomeados são incompetentes. A gente só diz falta de articulação. E é para isso que eles estão lá. Eles estão lá para gerir o que é nosso, para gerir a pasta. Como bem dito aqui, para que serve a secretaria? Não somos nós que deveríamos... Claro, nós estamos aqui para sugerir, tanto como cidadão, como legislador, e cada um na sua área. Mas é muito triste ver isso, a falta de renda. Para o cidadão entender mais facilmente, é como se a gente tivesse uma mercearia e começassem as coisas, a crise apertar, e eu, em vez de tirar o meu filho... vamos dizer, de um lazer, aí eu começo a tirar a mercadoria do meu comércio. Onde isso vai findar? Vai findar que eu vou quebrar. E é o que acontece com o município. Ele não busca fonte de renda. Ele só se preocupa em executar o que o orçamento tem e eu não posso fazer mais nada. Então é muito triste a gente ver esse tipo de situação que a gente não vê a curto prazo uma solução. E para encerrar, como bem dito, o executivo ele simplesmente veta, né, porque é inconstitucional, mas não traz uma alternativa. Se eu não me engano, o projeto é de 2009 e não tem de lá para cá não se pensou em nada, além de dizer que é inconstitucional. É muito triste isso, a gente sente muito e vamos continuar cobrando, né? Que nossa cobrança é constante. E mais aqui, como bem dito, a questão dos ratos, né? Na orla nossa. Então é muito triste, a gente vai continuar cobrando. E parabéns pela iniciativa, presidente, parabéns, vereadora Júlia. E realmente a pauta é muito importante para o nosso crescimento. Obrigado, vereador Fúvio. Passa a palavra agora ao senhor Francisco Barbosa Albuquerque. Bom dia a todos. Presidente, em seu nome eu gostaria de cumprimentar todos os presentes. Eu faço parte do turismo hoje, do turismo corporativo, presido o Natal Convention Mirô na presidência executiva e gostaria de trazer aqui para esse fórum, primeiro parabenizá-lo pela oportunidade. Não tem como não ser repetitivo diante de tantas verdades que já foram ditas, mas nós estamos falando da importância do turismo como um todo. Fico muito triste ouvir a nossa secretária dizer que não tem recursos próprios. Isso já foi dito, né? Mas é realmente um segmento da importância deste nosso turismo.
e não tem uma cadeia que retroalimente para poder cada vez mais estar crescendo, é no mínimo triste. Eu entendo plenamente as colocações do George Gosson, da sua indignação, quando nós temos uma pasta das maiores, talvez a da maior importância com relação à receita, e ela não ser retroalimentada através de investimento da própria prefeitura. É quase que inconcebível. Porque Convention Bureau é uma fundação de direito privado que vive fundamentalmente, tá, de uma taxa de turismo arrecadada voluntariamente na hotelaria para retroalimentar o sistema. É ainda muito pouco. É muito pouco, mas é um muito pouco que a receita anual que é trazida para Natal pelas participações dos eventos captados e prospectados gira entre 80 a 120 milhões de reais. É um número bastante significativo, com pouco investimento que a gente consegue fazer. Mas é um pouco que ultrapassa a barreira de R$1 milhão ano, que todo ele é investido na prospecção e captação de eventos para Natal, retroalimentando o sistema. Inclusive fazendo parcerias de mãos dadas com a ABIH, porque parte desses recursos são investidos, né, na bem colocada fomento ao turismo de lazer, quando o Zé Odeste falou que só a BIH investiu mais de R$500 mil em feiras e em workshops esse ano. Isso lá dentro também tem uma pequena participação, mais representativa, tenho certeza, do trabalho do Convention Bureau. Então, tipo assim, eu sinceramente, eu acho que uma das palavras que eu não queria ter escutado, mas escutei, triste, como o vereador acabou de falar, é triste. É tipo assim, saber que tem uma importância tão grande e a nossa incapacidade executiva de acreditar no segmento para retroalimentar o sistema, para gerar mais, é simples. É como o Zé Odécio falou. Ora, se eu ganho 10 com o que eu tenho, se eu investir mais um pouquinho, eu vou ganhar mais de 10. Eu vou arrecadar mais de 10. E amanhã, o que serão das pastas de despesa que são super importantes para a cidade, se não tiver o investimento? É uma coisa que não precisa saber, sabe, frações exponenciais para entender o simples, né? Basta que a gente, se investir, vem dinheiro. E se eu não investir, eu não vou ter mais dinheiro. Daqui a pouco vão fechar os hospitais todos. Haja calamidade que já está acontecendo por falta de recursos. E se retroalimentar esse sistema, que ele é dinâmico, meu Deus do céu, além de contribuir, não é porque, sabe, alguém falou, se não me engano foi Júnior, tem que sair desse marasmo de pensar que turismo é viagem, é lazer. Isso quando eu cheguei a Natal há 31 anos atrás, se falava nas penosas travessias do Atlântico. Acho que isso ainda está enraizado na cultura. Pelo amor de Deus. Falou Paulo Galino muito bem. É a pasta que mais emprega no estado do Rio Grande do Norte, é o turismo. É a pasta que gera mais receita. E nós aqui estamos mendigando um fundo de turismo para fazer o mínimo investimento. Desculpa, além de me indignar, eu fico triste. Porque se a gente estivesse aqui com seriedade, essa lei não estaria engavetada há 9 anos em pleno vigor, que não aconteceu nada. Desculpa, absolutamente nada. Por que essa lei ficou aí parada? Aí eu vejo dizer, através da representante da secretaria, o vetor da ilegalidade afronta a Constituição. Por que não muda a lei? A lei que lá desafia que não pode. Meu Deus, não está dentro do próprio sistema. Como você muito bem disse, presidente, por que não nos reunimos em tempo hábil para fazer com que isso prospere? Se a lei é a favor do próprio município, não está se fazendo aqui nada contra. É apenas fazer o investimento, eu acho que com dignidade, que o turismo precisa que seja feito. Natal já teve expoentes maravilhosos, hoje não ocupa mais o primeiro lugar, por conta de tudo isso que foi falado. Falta de cuidado da cidade, ratos nas praias e tantas outras mazelas que nós temos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, o empresariado, o segmento está fazendo a sua parte com muita dignidade. Basta apenas, desculpe, eu falo com muita vibração, porque eu amo o que eu faço. Eu amo o turismo. Faço isso com o maior carinho. Estive aqui no primeiro início de gestão nossa, sentada com a vereadora Júlia Arruda, que nos colocou à disposição essa Câmara e esse momento, e principalmente essa comissão. Agora, a gente imaginava naquela oportunidade que a lei entrasse em vigor inicialmente para poder termos os resultados. O nosso apelo aqui é que, pelo amor de Deus, vamos sair do blá blá blá. Vamos fazer a coisa acontecer. Pode contar com o turismo, que o turismo acontece. Agora, o nosso digníssimo prefeito tem que fazer a parte através. Eu não vou radicalizar que tem que acabar a secretaria. A secretaria, sim,
ela tem que ter recursos para poder investir no segmento que a sustenta. Termino aqui e agradeço a minha participação. Agradecer aqui, né, nosso Francisco, que representa essa entidade importante que é o Convention, né, que tem a participação fundamental nesse segmento. Vereadora. Então, diante de tantos apelos em relação a essa reunião, que eu considero que foi prejudicada com a ausência da Procuradoria-Geral do Município, eu sugiro que essa comissão que o presidente Zé Odécio sugeriu possa ser constituída e possamos ir até o prefeito para fazer um apelo e que ele possa se comprometer com o setor. Não pode ficar assim, sem nenhuma satisfação, sem nenhum encaminhamento. A secretaria, com as dificuldades que já foram relatadas, precisamos chegar a quem é de direito, quem vai realmente tomar as decisões, que é o prefeito, e eu me coloco à disposição para também integrar essa comissão. Vereadora Júlia, nós estamos com sintonia no pensamento, que Vossa Excelência ainda não estava aqui, mas eu, no início dessa audiência, fiz exatamente essas sugestões, né, de nós criarmos um grupo de trabalho, que nós possamos marcar essa reunião logo com o prefeito. Ao mesmo tempo, eu quero já fazer uma convocação, uma convocação de uma reunião extraordinária da nossa Comissão de Turismo, para nós analisarmos o pedido de convocação do Procurador-Geral do município. Nesse meio tempo, acho que tem que ser antes da reunião com o prefeito. Depois, eu acho que nós deveríamos também nos encaminhar à Secretaria de Tributação. É importante, né, que nós nos sentemos com a Procuradoria, a Tributação e o segmento, para nós termos como consequência essa alternativa viável para a criação do fundo. Não podemos perder de vista isso, porque se for passando o tempo, vai adormecendo o tema e a coisa não vai acontecer. Desculpe interrompê-lo. A questão da Procuradoria seria por causa da legalidade do fundo? Eu acredito que isso é mais uma decisão de governo, não é jurídica. Então, assim, tem que ser com o chefe do executivo. Entendeu? Pois é. Eu concordo com Vossa Excelência, mas a Procuradoria é fundamental, primeiro porque ela é que conduz a ação. E em sendo a instituição responsável pelas questões jurídicas do município, é quem pode dar uma diretriz em relação à legalidade. Porque não adianta que nós unamos aqui os pensamentos, façamos um documento, apresentamos, aprovamos, a Procuradoria vai de novo ajuizar. Então, tem de passar por essas instâncias, embora possamos discordar e topar a parada, se assim for o caso. Presidente Zé Odécio, eu peço um pouquinho de paciência, eu vou só conceder ao representante do Sindicato dos Trabalhadores de Bar e Restaurante, depois eu retorno aqui à mesa e a gente faz as nossas considerações finais. Vou passar ao representante do Sindicato dos Trabalhadores de Bares e Restaurantes, Lemos. Bom dia, meu bom dia e meus cumprimentos a todos os presentes. Dizer que os trabalhadores de bares e restaurantes concordam e apoiam a implementação do Fundo Municipal de Turismo. Corroborar com as palavras do representante da BIH, dizer que é incompreensível como um assunto tão importante, uma coisa tão importante para a nossa cidade, inclusive ampliar isso inclusive até para o Estado, como é que uma coisa tão importante demora tanto tempo, passa tanto tempo sendo discutido e sendo trabalhado e não se implementa. Dizer que o turismo para a nossa categoria profissional é um exponencial, ele potencializa a geração de emprego e renda, no nosso caso, e sugerir a possibilidade, e aí teria que ver do ponto de vista jurídico, sugerir a possibilidade do fundo captar recursos em outras fontes,
Acho que isso é importante. E quando captado esses recursos e quando implementado esse fundo, sugerir também que esses recursos sejam aplicados na qualificação profissional do nosso setor. Isso não na qualificação propriamente dita do ponto de vista das técnicas profissionais, mas principalmente na profissionalização e na qualificação do ponto de vista humano dos trabalhadores para melhorar a receptividade ao turista. E quando esse fundo implementado e todo que isso dê tudo certo, lembrar ao empresariado para ter uma certa atenção com a remuneração desses profissionais, que precisa ser melhorada, e agradecer a oportunidade de contribuir com o debate e dizer que estamos à disposição para qualquer situação que precise da nossa participação. Obrigado. Agradecer aqui e dizer que todos nós temos como principal bandeira o turismo. Independente da categoria, seja de patrão, de empregado, né, usando o termo mais popular, todos temos um interesse no turismo, porque com o turismo aquecido, todos ganham. Bem, nós esgotamos, aliás, temos o nosso assessor aqui da Comissão de Turismo, sempre atuante, Flávio, quer fazer as considerações. Bom, em nome da Comissão aqui de Turismo, gostaria de saudar o senhor presidente e demais membros aí da mesa, e gostaria de salientar um ponto que não foi muito bem enfatizado aqui em nosso debate, e é justamente os 23 anos hoje, né, da promulgação da lei, né, do dia 19 de setembro de 94, a lei de número 4570/94, que destinava 20% do investimento, né, do captado de ISS e IPTU ao turismo. Ou seja, isso em 94, onde o prefeito era o senhor Aldo Tinoco, né? Então foi em 94 instituída, foi feita essa lei em 94, passou-se pelo governo da senhora Vilma, quando Vilma saiu para o governo, passou Carlos Eduardo de 2002 a 2008, depois veio o Micarla, né, em 2009. Em 2009 veio o implemento, que é essa lei, a de número 6028, onde dispõe que 5% desses investimentos, né, de ISS e IPTU era para ser destinado ao turismo. Ou seja, em 2009 foi reformulada essa lei e estamos agora em 2017. Quero desejar parabéns a todos vocês, né, pelos 23 anos de luta na classe do turismo, mas que, assim, a história ela vem mostrando que bodas de prata já está para acontecer. Vamos esperar bodas de ouro, senhor prefeito? Então, eu acho que a gente tem que lutar pelo turismo. Nós temos isso aqui, nossa cidade é meramente turística. A secretária de turismo ela tem a boa vontade, agora sem o dinheiro a coisa não acontece. Então, assim, eu acho que em nome da Comissão de Turismo, como bem falou o senhor presidente, e a Júlia Arruda também, que é membro dessa comissão, estamos nós, assessores da comissão, pronto para assessorar todos vocês aqui no que for possível para que esse negócio saia do papel. Porque eu quero que meu filho tenha prazer em morar em Natal. Que ele tenha, pelo menos, assim, o interesse que eu estou tendo em lutar para que saia do papel essa situação. Meu muito obrigado, pessoal. Que dias melhores possam chegar, né? Mas vamos dar seguimento aqui com a conclusão da mesa, retornando aqui a fala aos componentes, facultando aqui ao nosso presidente Zé Odécio, que ainda não falou aqui na audiência. Verdade, pois não, presidente. Verdade, e eu agradeço mais uma vez a paciência e a oportunidade que é rara da gente debater um tema tão importante para a nossa cidade. Mas eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha quando a secretária, no início da sua fala, sugeriu alternativas. E a alternativa que eu vislumbro, que segundo ela falou, certamente saiu das conversas internas, é mais uma taxa para o turista.
me parece que visam não tirar dos recursos que são arrecadados de impostos, mas criar mais uma taxa. Me parece que isso é que está matutando lá as cabeças pensantes das secretarias deste município. Salvo melhor juízo, secretário, eu acho que foi isso que eu entendi. Nós já temos a Runtex, que é recolhida voluntariamente dos turistas, voluntariamente, quando eles visitam nossas cidades, e essa Runtex, ela é utilizada tanto pelo Convention como uma pequena parte pela BH, nas suas atividades, seja na promoção do turismo de eventos, seja na promoção do turismo de lazer, feito pela BH, e outro feito pelo Convention. Isso já existe e é voluntária. Portanto, se pensar em tirar mais alguma coisa do turista, me parece que não é o caminho mais adequado. A gente tem que encontrar uma solução, mesmo dentro da estrutura que nós temos, e com isso a gente tentar viabilizar recursos para o investimento nessa área. Era só isso. Presidente, eu gostaria de agradecer ao senhor e à casa e a presença dos vereadores que estão aqui, e dizer que, do ponto de vista da BH, estamos juntos nessa luta, porque entendemos que o turismo é a única solução para a cidade do Natal, quiçá para o Rio Grande do Norte, tendo em vista que nós temos um campo vasto ainda de crescimento. Só é preciso boa vontade dos nossos gestores. O que falta, eu resumo nesta frase: o que falta de fato é boa vontade. Não é outra coisa. Não é que o turismo seja importante, ele sabe que é importante. Não é que o turismo gera emprego, ele sabe que gera emprego. Não é o turismo que gera renda, ele sabe que gera renda. O turismo é importante, mas falta uma coisa muito importante: é boa vontade. Sem boa vontade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muito obrigado. O senhor Francisco quer fazer uma consideração? É exatamente a respeito dessa temática, como envolve o Convention Bureau, como muito bem falou o Zé Odécio. Existiu uma movimentação nacional através da Unidestinos, que é a união dos Conventions Bureaus do Brasil e algumas entidades de destinos, a exemplo da BIH, que faz parte, de alguns representantes de algumas cidades nacionais ter a infeliz ideia de tentar fazer que essa taxa seja recolhida pela prefeitura. Unanimidade nacional. Não. Não, não e não, porque vai para um cofre único e jamais o Convention Bureau terá verba para fazer a divulgação e captação nacional. Então, estou falando de São Paulo, estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de todos os estados de Norte, de Sul e Sudeste, que são os expoentes dessa representatividade. E não existe hoje, salvo um caso que aconteceu em Gramado e está voltando para a iniciativa privada porque não deu certo. No retorno do dinheiro público para a conta única da prefeitura, ela não volta para a aplicabilidade para o seu fim. Então, tipo assim, fica o registro do Convention Bureau que, se passar por essa infelicidade, eu diria que inviabilizaria por completo a captação de eventos para o destino. E não é isso que nós estamos buscando. A gente está buscando que cada vez mais a gente possa dinamizar. Haja visto, viu, presidente, apenas para dar um dado, um evento captado para, vamos falar para Natal, de 5 mil pessoas, traz um investimento para a cidade de 20 milhões. É apenas um dado para dizer da importância que isso representa. Hoje, São Paulo tem uma verba, algo em torno de 8 a 10 milhões de reais, e não é à toa que São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais referências para o turismo de eventos. E nós queremos também dar a nossa contribuição, e essa contribuição vem exatamente a partir daí. Só para efeito de esclarecimento. Muito obrigado. Bom, vou facultando aqui novamente a palavra aos membros da mesa. Para finalizar, Abdon Gosso, representando aqui da BAV. Gostaria de agradecer a essa oportunidade, mas quero deixar uma mensagem aqui para a nossa vereadora Júlia, o nosso vereador Fúvio e Felipe. O turismo são 56 segmentos. 56 segmentos. 56.
Somente um segmento, a hotelaria, contribuiu com mais de 20 milhões em impostos para o município. Somente um. Tá certo? Então, tem que ter qualquer tipo de retorno, não tem? Né? Não há o que discutir, absolutamente nada. Então, essa informação ela é muito importante e eu sempre digo que o turismo é uma economia completamente invisível em centenas de setores indiretos, né? Ou seja, todos contribuem, né? Todos ganham. Existe aqui em Natal médicos que vivem somente em função de atender turistas que têm seguro de saúde internacional, né? Isso aí não está computado nos segmentos. Então, nós não estamos pedindo aqui esmola. Nós somos um dos maiores contribuintes para o município e precisamos apenas dessa pequena consideração. Não diria esmola, porque estamos pagando para isso. Obrigado. Agradecer a participação aqui de Abdo, que é um conhecedor profundo das questões do turismo e muito contribuiu para esse debate. Passar a palavra aqui para Fernando Vigílio, para fazer suas considerações finais em nome da FEComércio. Senhor presidente, só agradecer o convite mais uma vez e parabenizar por esse evento. Como bem disse a grande maioria dos colegas, não tem que deixar claro para quem quer que seja da importância do turismo. Urge a criação de um fundo, de alguma forma, de financiar o turismo. O Estado do Rio Grande do Norte é extremamente vocacionado para o turismo. Natal nem se fala. Então, agradecendo, já antecipadamente coloco a FEComércio à disposição para trabalhar junto de outros componentes aqui, tão ilustres, na formação ou na colaboração de um caminhamento, quer seja político ou em substância e material para a criação de um fundo, do que for. A FEComércio já se coloca à disposição. Finalizando e agradecendo a participação aqui de Fernando, também de George, da FEComércio, eu vou passar a palavra à secretária Cristiane Alecrim. Gostaria só de agradecer ao vereador Felipe Alves, né, pela propositura. Acho que tivemos uma manhã bastante proveitosa, com a participação efetiva de todos. E, assim, é imprescindível essa criação do fundo e que, na verdade, ele seja, como o vereador falou também na sua fala inicial, que seja execuível, né? Para mim ficou claro que, da forma que está, já está inconstitucional, porque a Procuradoria entrou com ação de inconstitucionalidade. Sobre o que Zé Odécio falou em relação à minha fala inicial, são estudos que a gente tem feito, Zé Odécio, nas leis que já existem de fundo em outras capitais, né, que a gente tem visto, mas que em nenhum momento passou por mim a possibilidade de mexer na taxa da BIH, do Natal Convention, que já vem, que é voluntária, né, mas que a gente precisa ver possibilidades para que algo aconteça, né? De onde que vem, a gente vai construir juntos. Eu só dou uma sugestão. Que tal tributar o Airbnb? É mais uma questão que a gente vai trazer para cá para vir, exatamente. É mais um que a gente vai trazer, né, para uma lei de tributação. Estamos juntos, a gente está vendo a questão de Fortaleza, né? Todas as cidades do mundo estão tributando Airbnb e regulamentando. O Airbnb está tirando os empregos da hotelaria, não por conta da concorrência em si, como meio de hospedagem, mas da concorrência desleal. Sim. Eles não pagam impostos nem geram tributos. Toda a carga de impostos, impostos é a mesma coisa, toda a carga de tributos vem para a hotelaria, as regulamentações trabalhistas, sanitárias e urbanísticas vêm para a hotelaria e o Airbnb concorre diretamente com a hotelaria, sem pagar tributos, nem federal, nem estadual,
nem municipal. Então, que tal a gente enfrentar o debate e tributar o Airbnb? Eu acho que é uma boa fonte de receita para o município e para o turismo. Fica a dica. Já está aceita, já passei aqui também para o presidente da comissão para ver essa questão, né? E Fortaleza aprovou agora, recentemente foi a última capital que aprovou a lei de taxação do Airbnb. Né? E gostaria também de informar ao vereador Fúvio sobre a questão do turismo religioso. Né? Nós temos feito um trabalho em relação a isso, junto com o pessoal do turismo receptivo, desde março deste ano, que a gente tem 2 roteiros de turismo receptivo que foram criados, né, pela Secretaria como um acordo com a Arquidiocese de Natal e os receptivos. Há algumas agências que já estão executando esse roteiro, que pega 7 igrejas do Centro Histórico e os 2 santuários que nós temos, o Santuário dos Mártires, no bairro de Nazaré, e o Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. E também estamos em contato, já trabalhando em conjunto com Canguaretama e São Gonçalo do Amarante, para ver o roteiro específico para a visitação dos mártires de Uruaçu e Cunhaú, que vão ser canonizados agora dia 15 de outubro em Roma pelo Papa. Certo? Muito obrigada a todos. Bem, eu queria agradecer ao final desse debate a participação de todos. Agradecer a participação da vereadora Júlia Arruda, do vereador Fu. Vereador Fu, Vossa Excelência teria que ficar mais tempo aqui para participar da Comissão de Turismo. Seria uma grande contribuição. Agradecer a participação dos representantes aqui da mesa. Agradecer a participação da secretária de Turismo, que não está numa situação confortável, porque, de fato, ela responde aqui nessa audiência pela gestão, mas é uma boa secretária, uma boa gestora, né? Infelizmente, realmente falta condições para que possa realizar um trabalho com maior visibilidade. Isso é uma realidade e é público e notório, né? Porque o governo precisa investir mais nessa pasta, porque ideias se tem muitas, mas tudo passa pela questão de recursos. Com poucos recursos, pouco pode ser feito. E o turismo ainda é uma pasta que com pouco você faz muito. Mas se você tiver muito pouco, não é fácil fazer muito, né? Mas a secretária tem se esforçado. Dizer também ao final que eu fiquei refletindo e colhendo as sugestões que apareceram na audiência e vejo que, em primeiro lugar, não se pode falar na criação de novos tributos. É algo que não é bem recebido pelas categorias, não seria bem recebido pelo turista, que não aguenta mais tantos tributos. Por outro lado, eu vejo como uma boa sugestão, presidente Zé Odécio, a sua, de se pensar algo semelhante à Lei de Incentivo à Cultura. É uma lei que existe a nível municipal, é uma lei que é aplicada, às vezes com maiores dificuldades, com maiores entraves, outras vezes não, mas é um modelo que está vigorando em Natal e, a meu ver, com sucesso. Então, poderíamos nos inspirar nisso, primeiro, para fugir de qualquer arguição de inconstitucionalidade e, segundo, aproveitando no modelo que já está em vigor. Dando seguimento a essa audiência, como nós dissemos no início, eu já vou tomar a iniciativa, em nome da comissão, de pedir uma reunião ao prefeito de Natal, para que nós já tenhamos essa data pré-fixada, e nesse meio tempo nós iremos fazer a convocação do procurador, se assim a comissão, por maioria, deliberar, né, para que nós tenhamos a fala dele no que diz respeito às razões que motivaram a ação de inconstitucionalidade, e também vamos fazer os contatos aqui para que
nós possamos realmente formar essa comissão para ir ao prefeito e com antecedência também eu acho que devemos já levar algo amadurecido, né, para que seja uma reunião realmente com desdobramentos, não apenas uma reunião sem foco. Eu vejo que essas são, né, as consequências que nós poderemos dar a esse debate. A vereadora Júlia quer fazer uma consideração. Complementar as suas sugestões, vereador, eu acho que cada um que está aqui tem um dever de colocar no papel algumas sugestões para formalizarmos um ofício, um documento da comissão, de todo o setor, nessa reunião com o prefeito. Fazer também um convite à secretária para, na programação das reuniões do Conselho Municipal de Turismo, fazer aqui nesta casa, televisionado, ao vivo, transmitido pela TV Câmara. Eu acho que dá oportunidade também para os que estão em casa acompanhando também participar dessas discussões, e essa casa tem que estar mais aberta para o turismo. Tanto eu como o vereador Felipe, em alguns momentos já enfrentamos até preconceito por defender o turismo, porque ele só está defendendo gente rica. Você vê. Mas só está defendendo empresário, rico, enfim. E a gente sabe que, como foi muito bem dito, movimenta 56 atividades e gera toda essa economia, e que precisamos, né, desmistificar isso e deixar de pensar pequeno e pensar grande. Então, deixo aqui o convite para essa casa estar sempre aberta ao setor, e eu acho que uma ótima oportunidade é fazer as reuniões do Conselho também intercalado, como faz na FEComércio, fazia no Centro de Convenções, fazer também aqui, porque, afinal de contas, esta é a casa do povo e a comissão tem total interesse de abrir as portas para vocês. Muito obrigada. Concordar, dizer que estamos à inteira disposição. A Comissão de Turismo, ela tem como finalidade debater os temas desse segmento, e nós estamos abertos às sugestões, a novas pautas. Temos já uma previsão que nós fixamos no início desse ano de debates, e já fizemos vários debates, por exemplo, sobre a questão dos trabalhadores, né, até para mostrar que o turismo não é coisa só de empresário, é coisa de trabalhador, sobretudo. Nós travamos uma luta vitoriosa, inclusive, para que fosse modificadas as rotas de transporte noturnos, né, que muitos trabalhadores noturnos de Natal têm poucas opções de ônibus à noite, né, depois que saem do seu trabalho, sobretudo aqueles que trabalham em Petrópolis, Tirol, Morro Branco, né, e conseguimos uma mudança na linha de ônibus para prestigiar esses trabalhadores, né, que trabalham nessas áreas onde há diversos estabelecimentos, restaurantes, bares. Uma vitória aqui da Comissão de Turismo. Está previsto também discutirmos a questão também interminável, que precisa que seja dado um desfecho do Hotéis Eismar, que ninguém aguenta mais do jeito que está. Travamos aqui, também trouxemos aqui representantes da Secretaria de Obras para tratar das obras estruturantes que Natal precisa, ou seja, diversos temas de interesse. Tivemos uma reunião na FEComércio, onde tivemos acesso à pesquisa do Carnaval, o que Natal ganhou com isso. Então, são vários os temas que estão sendo tratados aqui no âmbito da Comissão de Turismo, e nós aguardamos e esperamos que sejam feitas sugestões para nós debatermos e tratarmos aqui nesse fórum. Sem mais delongas, agradecer mais uma vez a presença de todos. Estamos todos à disposição. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente audiência. TV Câmara, a TV do povo de Natal.